E agora um assunto interessante, porque um fenômeno da TV por demanda tomou o mundo de assalto nas últimas semanas, com uma audiência recorde e um debate inesperado de temas como bullying, misoginia e machosfera. A série Adolescência, da Netflix, já tem quase 100 milhões de visualizações. Muita gente amou a ousadia no conteúdo e na forma, com longos planos sequência. Muita gente ficou assustada e passou a refletir se os próprios filhos seriam daquela forma que a série demonstra. Para a gente entender melhor os conceitos abordados na trama, a gente traz para a roda a psicóloga Larissa Fonseca, a Lala, e o especialista em neurocomunicação, William Borghetti. Lala, William, bem-vindos. Que legal receber vocês aqui para falar desse tema, hein? Porque rede social não se fala de outra coisa porque mexeu com as famílias, tanto com os adolescentes, quanto com os pais, quanto com professores, autoridades. As pessoas não entendem às vezes nem a linguagem, né, que essas adolescentes conversam, enfim, emojis, uma linguagem até própria, alguns conceitos que não chegam nem nos próprios pais às vezes. E aí, Lala, como é que você vê essa série trazendo tantas reflexões? A gente tem a questão do bullying, né? E acredito que até o cyberbullying faça muito mais mal do que o próprio bullying em si. É claro que existe talvez uma demanda, uma psicopatologia, né, diretamente no personagem principal, que é desencadeada, inclusive, por alguns traumas e algumas situações, né, relacionadas ao próprio bullying vivenciado. Mas a gente tem à luz uma questão muito importante que faz parte dos jovens, acredito que de praticamente todas as casas, incluindo a minha, que está relacionado com a rede social e o acesso ao digital, né? Porque hoje, nós pais, a gente acaba, de uma certa forma, não olhando, não supervisionando tão claramente o que está acontecendo. Então, o que falha muitas vezes é a gente nem ver o significado, né, do que está por trás de um emoji, ou do que tem por trás de uma linguagem, do que significa talvez um incel, por exemplo. Não, a gente deixa essa linguagem por trás e não busca a informação. A primeira coisa que um pai precisa fazer, não sei o que é, vou buscar no Google, vou ver o que significa isso, ou o que poderia estar significando, né, um emoji, enfim, né? Muito bom. Ô, Rodolfo Maris, você é pai de adolescente, não é isso? Ou já chegou na adolescência, a Valentina? Acabou de fazer 11 anos, já, né? Como é que você vê, meu amigo, essas novidades da tecnologia? Você como um pai, sua filha naturalmente já tem acesso à internet, a redes sociais, enfim. Te preocupa? Você acha que a necessidade de o pai se manter vigilante sobre o que acessa as crianças, os filhos? Fala aí, você que é o pai da criança mais velha, pelo menos aqui na nossa roda. Aliás, um beijo para Valentina, meu amorzinho que está nos assistindo, e também para Giovana, que completa 21 anos amanhã, minha filha mais velha. É verdade, você já tem uma filha que já passou pela adolescência. Exatamente, aí eu vou introduzir aqui a questão do incel. Eu tive a oportunidade de cometer o erro na adolescência da minha filha, né? De não vigiar as redes sociais, de não vigiar as companhias que elas acabavam tendo nas redes sociais, né? Ela acabava tendo companhias ali que nem eram de São Paulo, nem eram de outros lugares. Eu achava isso um absurdo. Como que uma pessoa do Recife está seguindo a minha filha e conversando com a minha filha? Eu só tive de verdade a consciência disso depois em que minha filha quase foi para um fluxo lá na Zona Oeste de São Paulo. Ela conversava pelo Facebook com pessoas e um adulto conversando com ela marcou um encontro com ela. Ela passou o endereço dela. A mãe dela, na ocasião, pegou, me chamou e aí a gente estava vendo o perigo das redes sociais. Isso me causou um alerta. E agora, as redes sociais da Valentina, que são monitoradas, né, por mim e pela minha esposa, a gente tem um cuidado maior. E vale fazer um adendo aqui que até os 13 anos, Koba, a rede social não é adequada para criança. A gente sabe muito bem disso, né? E essa cultura do incel, ela tá muito mais presente do que a gente imagina. Às vezes ali um emoji de uma bomba, um emoji de um urso, um emoji de alguma coisa, parece coisas inofensivas, mas não é. Nós temos dois especialistas aqui que podem falar muito melhor. E na questão da adolescência da minha filha, hoje ela é muito mais vigiada do que antes, quando eu vigiava a minha filha mais velha, no caso a Giovana. Ô William, quero te trazer já para esse assunto, a relação dos pais com a criança que está entrando na pré-adolescência, adolescência, esse monitoramento é necessário? Qual é o limite disso para também não se tornar um super controle a respeito de tudo que a criança ou adolescente faz? Explica pra gente. Legal, é muito legal essas colocações que foram feitas aqui. Inclusive eu sempre gosto de dizer que assim, o bullying
em um tempo passado, o bullying sempre existiu nas escolas, mas o bullying num tempo passado ele era das 7 ao meio-dia de segunda a sexta, ou seja, ele acabava ali no período que a escola terminava. Já tive conversas com a doutora Raquel Galinatti em outras oportunidades, né, falando do perigo da internet e de como agora o bullying ele acontece todo o tempo. Ele acontece do final de semana, de noite, de tarde, fora do horário, nas férias. Então, e são feitos por milhares, às vezes até milhões de pessoas ali cancelando ou praticando bullying com alguém. Então, eu sempre vejo que os pais conhecerem o que está acontecendo, saber, por exemplo, a série está trazendo a ideia do incel e eu arrisco dizer que 70%, 80% dos adultos não faziam ideia. Você que está em casa, você que está assistindo agora aqui, o Tá na Roda, você que não assistiu a série, você sabe o que é incel? Porque eu de verdade, eu que não sou tão velho assim, hein, gente? Eu fui entender esse conceito assistindo a série, o tal do incel. Sim. Não sabia disso, ou seja, e para os adolescentes é algo muito comum. Pelo menos ali, como demonstra a série, parece que todas aquelas pessoas, aqueles adolescentes da escola entendiam muito bem o significado disso. Para você não ficar na curiosidade, incel seria um celibatário involuntário. Na minha época de escola, era chamado de virgão. Era tipo aquele cara que ele não se relaciona, que as meninas não querem saber do menino, e enfim, ele fica meio que excluído por conta disso, e há um bullying natural em relação a isso. Tô certo? É sobre isso? Certíssimo. Eu até estava pensando como eu ia falar virgão em rede nacional, você isso aí. Adiantou para mim. Só que olha como a internet potencializa tudo. Esse incel que existia, que tinha outro nome em outros tempos, às vezes ele era sozinho naquele ambiente. Sim. Hoje, essas pessoas se encontram em grupos e que fique muito claro, são adolescentes que se encontram, mas sempre tem adulto botando pilha ali, orientando a fazerem coisas contra as mulheres. Parece que isso é um nicho, né, Lala? Não, tem algo que faz parte desse conceito que precisa ficar muito claro. Sim. Que acho que é muito interessante as pessoas saberem. Explica. Que está relacionado com essa nova relação do não me frustre. Porque assim, antes, tudo bem, vamos usar o termo que você usou. Eu era o virgão e talvez eu precisasse fazer algo em decorrência disso, precisava correr atrás. Hoje, a responsável é a mulher. Então, eu não vou atrás dessa mulher, não vou correr atrás. Tem o motivo do meu fracasso. Isso, né? Então, ou seja, eu não vou correr atrás de uma melhora, né? Sim. Então, assim, o quanto que também faz parte, né, da nossa nova sociedade mobilizar esse desconforto, assim, preciso correr atrás da vida. Porque eles falam que, eles dão na série, sem spoilers, mas isso é um enredo, isso aí imagino que esteja até lá na descrição, na sinopse, exato. Mas eles dão uma causa para a quantidade de incels. Tem uma questão do red pill, de uma proporção de 80-20, enfim, e isso gera naquele grupo de meninos que são escanteados, na visão deles, em relação às relações com as meninas, um movimento até de ódio, um movimento de repulsa, um movimento contra as mulheres, não é isso, Lala? Exatamente, certo? A mulher acaba sendo a responsável e a grande vilã da minha frustração. Exato. Né? Exato. Então é importante porque assim, eles tentam trazer à tona uma relação da mulher e uma submissão da mulher que existia no passado e uma tentativa de retornar a isso. Mas se a gente olhar, né, talvez até trazendo um pouco da religião, se pergunta mesmo assim, né, sobre Jesus e sobre a Bíblia, em nenhum momento foi falado nada disso. Então, por que a gente tem que trazer essa cultura e essa desvalorização da mulher novamente frente a algumas questões aí relacionadas com o próprio Red Pill, que aí a gente pode trazer umas questões, né, filosóficas e sociológicas, porque tem até um livro bem interessante, né, The Chimpanzee Politicals, que analisa ali a situação e veio, né, muitos desses Red Pills utilizam lobos, né, para repetir uma pesquisa feita cerca ali de 1970, 80, que trazia a questão dos lobos e a dominância desses lobos. Só que esses lobos, eles eram de cativeiros e não necessariamente do universo ali, né, fazendo parte da universo selvagem. Então é uma distorção, talvez. O Rodolfo, depois a Raquel. Vai lá. Rapidamente, eu queria saber do doutor e da doutora se eles já ouviram falar do Dix. Esses
códigos onde os adolescentes criam contas no Instagram, Dix, e colocam o apelido que ela tem de família. Então, por exemplo, a pessoa chama Giovana, é Dix Gigi, Dick Pepe, Dick Nelson, Dick alguma coisa. O Dix é uma comunidade onde só eles, é proibido seguir o pai, é proibido seguir a mãe, qualquer outro membro da família. E lá eles postam coisas absurdas. Não sei se vocês aqui, os doutores, já ouviram falar dessa comunidade que é o Dix. O Dix, na verdade, seria um segundo Instagram. Ou uma segunda conta na rede social, né? Bem privada. Isso, né? Então tem aquela conta que você posta ali, tô aqui com a minha família, tô na praia, tô no Natal, tô jantando, uma coisa que os pais e as mães podem. E como o Rodolfo comentou, tem uma outra conta que pais, mães, tios, professores, pessoas responsáveis não seguem. Então ali, vamos dizer que a ousadia no conteúdo é já pesquisa aí se o seu filho tem um Dix aí, já vai lá dar... DIXX. Isso aí. Vai lá, fala, Raquel, porque a gente está vendo essa discussão toda em um universo que às vezes isso deságua em crimes, né? A série, inclusive, começa com esse enredo. E é um ambiente que muitos criminosos se aproveitam também da vulnerabilidade, da idade, da falta de monitoramento dos pais, para se aproveitar de adolescentes que se tornam as vítimas desses criminosos. Raquel Galinatti, nossa delegada. A série toca em pontos extremamente importantes quando falamos em conexão da família com os jovens, com os adolescentes, e ali aqueles que são excluídos, a gente já deságua no bullying, na exclusão social dentro de ambientes escolares, e aprofunda um pouquinho mais quando se fala justamente nesses grupos que são os excluídos. E esses excluídos, geralmente, ou são aqueles meninos que têm realmente em fase de crescimento, uma aparência muitas vezes factível a ser alvo de outros que são perversos e cruéis, colocando adjetivos pejorativos, mas isso não justifica a prática criminosa do bullying que evolui para, por exemplo, os atentados em massa em escolas. Mas é muito importante porque quando a gente quer combater atentados em escola, e se a gente for fazer uma pesquisa nesses crimes, 100% desses jovens que ingressaram nas escolas de forma cruel, covarde, executando inclusive bebês, foram alvo de bullying, esse bullying não tratado, não solucionado e pior, colocado como desdém, tanto pelos pais como pelos coordenadores acadêmicos dentro do ambiente escolar. Essa desconexão da família, terceirizando a educação dos filhos para o mundo acadêmico escolar e a escola não levando isso como um problema próprio, faz com que evolui práticas socialmente antissolucionáveis e que migram para práticas criminosas. Então é extremamente importante porque essa análise é profunda. Você me permite um ponto em cima do que eu assino embaixo do que a doutora Raquel falou? E muitas vezes a vítima do abuso, do bullying, ela só tem atenção de uma pessoa, do abusador. O abusador é a única pessoa que dá atenção a ela, e aí, como ela está vulnerável, sem atenção, sem conexão com os pais, não tem apoio, não tem ensino, ela entrega ali a intimidade dela para quem está dando atenção. Só que o abusador está dando atenção mediante a fazer uma maldade na sequência, e as maldades são absurdas, mas às vezes ele é o único que dá essa atenção. Você sabe que quando o acesso aos veículos automotores, aos carros, começou a se popularizar, os carros começaram a andar pelas ruas, foi absurdo o número de acidentes, de atropelamentos, de confusão no trânsito, porque ninguém sentou com aquelas pessoas para falar: a partir de agora temos um novo movimento acontecendo aqui com os carros passando pelas ruas. Não é como um cavalo que, por mais que esteja recebendo um comando, ele tem ali o seu instinto que o protege de se colidir com outro animal, com alguma pessoa, né? E aparentemente, Acácio Miranda, é o que aconteceu com a internet. Ninguém sentou com a população no início dos anos 2000 para falar: olha só, turma, a partir de agora mudou. As comunicações são virtuais. A partir de agora a gente tem um novo modelo de relações sociais. E aí o que está acontecendo nesses primeiros anos depois do acesso popularizado à internet? Muitos desses acidentes, colisões, muitas incidências aí de problemas advindos dessa grande novidade que a população em geral não estava totalmente preparada. E aí, Acácio, quando a gente vê assuntos como esses que são divulgados pela série,
eu e você, que temos filhos pequenos, a gente já começa a ver numa segunda camada, numa outra geração, o que a gente pode fazer de diferente, né? Porque os primeiros adolescentes que foram objeto desse movimento que a gente vê na série, agora a gente encontra a opinião da Lala, do William, de outros especialistas para mostrar, opa, não é bem assim, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. As plataformas vão se atualizando também para proteger de alguma maneira, mas a gente tem a oportunidade de ver o que já está dando errado para não fazer, não ser negligente com os nossos filhos, né? Eu tenho um filho de 2 anos e meio, você também tem um bebezinho em casa, não é isso? Uma bebezinha? A Olivia tem 1 ano e meio. Como é que você vê o seu desafio como pai agora diante dessa novidade, já que os nossos filhos não serão educados como nós fomos? Exato. Koba, eu acho que a gente tem que olhar isso sob algumas perspectivas. Primeiro, a relação da sociedade como um todo mudou por conta da internet, por conta das redes sociais. As relações em si, a base das relações, pelo menos na minha visão, elas já mudaram. E é óbvio, nessa esteira, as relações de pai e filhos acabam mudando. Mas eu acho que para além do fator internet, há também uma mudança da sociedade. Se a gente for olhar, você em Bastos, eu na minha cidade, nós somos criados, muito provavelmente com uma mãe, por mais que ela trabalhasse, ela vivia o nosso dia a dia de forma mais frequente, a relação com os pais eram mais próximas, e agora, por conta da própria dinâmica profissional, por conta da própria dinâmica da sociedade, talvez a gente não tenha essas mesmas oportunidades. E é maluco, né? Porque mudaram as relações de pais e filhos, mudaram as relações da sociedade, e nós somos a geração de pais que está vivendo essa mudança. Talvez o Rodolfo, o Leandro, que tenham filhos um pouquinho maiores, viveram isso de forma mais intensa. A gente já tem um caminho mais ou menos traçado. Mas é muito louco pensar isso, né? A gente vive essa ruptura dos padrões sociais, da mudança do dia a dia da sociedade. Fala aí da sua experiência de pai. Qual é o grande desafio nisso tudo? Olha, Koba, eu também não assisti a série ainda, né? Eu tô doido pra entrar nessa trend aí também. Assistir logo pra poder tá nessas rodas mais bem informado. Mas também tô tirando uma vantagem, que é não ser contaminado por aquilo que o Netflix quer com essa série, que é a audiência, que é impactar, que é gerar debate e tudo mais, né? Trazer uma realidade? Não é pra você trazer uma realidade? Acho que se fosse uma realidade era um documentário, não uma série ficcional, né? Eu como... Tá diminuindo o valor da arte, hein, Leandro Ferreira? Quem diria? Um esquerdista diminuindo o valor das artes. Mas eles colocam que é baseado em vários casos reais. Claro. Mas ok, não é um documentário. Mesmo esses casos... Vamos acabar com o Ministério da Cultura, Leandro. Esses casos reais, tem que taxar os streams. Mas esses casos reais, eles... Não usaram Lei Rouanet. Não se somem significativamente... como economista, acho que minha obrigação é falar isso, que eles não se somam significativamente para representar um fenômeno tão grande assim, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar, por exemplo, toda essa questão da internet, toda a questão das telas, né? Não é só a questão do contato desses grupos sociais na internet, mas as telas em si. Por exemplo, é muito mais danoso, e eu vejo isso com meu filho de 8 anos, é muito mais danoso ele ter acesso às telas, independentemente do contato que ele tem com outros grupos sociais por meio das telas, do que esse possível contato, né? Então, você tem uma questão de obesidade, você tem uma questão de hábitos, você tem uma questão cognitiva, de plasticidade do cérebro, que as telas por si só são mais danosas do ponto de vista estatístico do que um evento como esse retratado nessa série ficcional. Então eu fico pensando se a gente não está muito influenciado por aquilo que a Netflix deseja, que é impactar o debate público, que é ter audiência, e a gente está deixando de lado os reais problemas que são mais massivos em atingir as crianças, que hoje a gente tem crescendo com vários problemas gerados por tela, por falta de atividade física, por falta de contato social, independente de ser na internet ou não. O ideal, realmente é esse o ponto, né? O que você acabou de trazer é fundamental. O ideal seria que uma criança, um adolescente tivesse acesso às telas
entre 12 e 14 anos. Se a gente olhar filhos de pessoas que moram no Vale do Silício, elas não têm acesso às telas, né? Exatamente pela questão cognitiva, pela questão social, né? Porque existe a questão da interação social e existe a questão relacionada ao desenvolvimento motor. Porque enquanto o nosso filho está lá no quarto, vendo o tablet, né? E assistindo, ele não está se desenvolvendo, não está brincando, não está sabendo o que é um esconde-esconde, não está sabendo o que é um pega-pega e não está conseguindo fazer estas relações sociais de uma forma eficiente. Koba, eu discordo um pouco do Leandro, porque eu acredito que a série está extremamente atrasada, porque quem lida diretamente com o crime, infelizmente com atos infracionais que são correlatos a crime de menores e adolescentes, nós sabemos as problemáticas existentes e muitos, a gente até questiona o porquê os pais, a comunidade acadêmica escolar não põe mais foco e atenção em relação ao que está acontecendo, o que migra para a prática criminosa ou ato infracional. Eu acho que a série, pelo contrário, faz um trabalho social que é inerente às artes, à cultura, à televisão, em divulgar de forma massiva o que nós que atuamos para combater o crime e atos infracionais perversos, cruéis e que torturam e que matam, que deveríamos ter. Então são informações massificadas que deveriam existir há muito tempo. Raquel, você traz a problemática, eu tenho a solucionática aqui, ó. Sair do mundo virtual e ir pro mundo real, colocar a criança para brincar no parquinho com os outros amiguinhos. Estamos na reta final aqui, poucos minutos pra gente encerrar o nosso programa. Mas, Lala, eu quero aqui, muito rapidamente, você olha para quem está nos ouvindo, pai e mãe de adolescente. Dá 2 dicas fatais aí, 2 dicas importantes que eles não podem deixar passar, principalmente na relação das crianças com o bullying e com a internet. Acho que fundamental na criação de filhos é a gente conseguir deixar o filho falar, perguntar para o filho algo sobre o assunto e não ter o julgamento de falar, mas isso não é nada, mas isso que você está sofrendo é insignificante. Acho que esse ponto é fundamental. E também, é claro, né, a questão de supervisionar e estar atento ao que está acontecendo efetivamente no digital. Porque muitas vezes a gente simplesmente está deixando o tempo passar para conseguir fazer outras coisas. Então, vamos observar efetivamente o que está acontecendo na vida deles. O que você acrescenta, William? Eu brinco que se você, que é pai e mãe, fizesse um Enem do que o seu filho assiste, do que o seu filho gosta, da música, da cultura, do filme, do tipo de conteúdo que ele está consumindo, quanto você tiraria desse Enem, né, dessa prova? Então, quanto que você conhece da vida ali do seu filho para que você possa interagir e, como a Larissa pontuou bem, escutar, né, se colocar aquela questão como importante. Então, eu penso que conhecer mais do mundo e poder trazer esse adolescente para a conversa. Às vezes eu converso com mulheres grávidas e pergunto, o que você espera do seu filho? Aí elas me dizem assim, quando andar, quando falar mamãe, quando for no parquinho. Eu falei, já pensou que daqui 13, 14 anos vai estar numa festa que pode ter droga, bebida? Vira essa boca para lá. Eu falo, mas é certeza, é a natureza, né? Então também saber que a adolescência vai chegar e também vai passar. E a relação nesses 12, 13 primeiros anos é determinante para o restante da vida, absolutamente, né? A importância da formação da criança para que se torne um adolescente melhor e que depois vai se tornar um adulto, um jovem melhor. É muito importante essa primeira fase da vida, né, Lala? Muito importante. E o olhar no olho, sabe? Essa questão de que a gente está conversando olhando no olho, sair, porque nós somos exemplos. Se a gente pega o celular e fica o tempo inteiro enquanto o seu filho vem falar com você, você não está nem olhando no olho dele, nem interagindo, o que você está ensinando dentro da sua casa? Né? Então, assim, essa relação é fundamental, esse início, porque depois ele vai para o mundo. Então, o que ele aprendeu até aqui, não que ele não vai voltar, mas ele vai para o mundo e ele precisa aprender dentro de casa as relações e a base, as crenças, o que eu devo acreditar, o que é importante. O amor da família. Muito importante. Eu acredito que seja fundamental. Turma, obrigado, viu? Muito legal o papo com vocês sobre as reflexões que essa série traz pra gente. Se você não assistiu ainda, assiste, vale muito a pena, até pra você pensar aí nos problemas que às vezes acontecem e você não tá nem sabendo, pais que desconhecem a realidade do dia a dia dos filhos, educação. O investigador do filme é um exemplo da sociedade. Presta bem atenção nesse cara, se vocês forem assistir. Obrigado, Lala, tá sempre aqui no Morning Show, não é isso? Sempre aqui, adoro estar por aqui. Obrigada. E no Tá Na Roda também. William, que prazer te receber. Obrigado, Koba. Quero que você volte sempre aqui também no Tá Na Roda para nos ajudar a entender melhor esse universo aí da neurociência, da neurocomunicação, muito importante. Fico à disposição. Obrigado pelo convite.